Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Júnior de Oliveira. Que satisfação, que alegria. Na verdade, esse é o segundo, mas o primeiro episódio oficial de lançamento com um convidado. E hoje nós temos a honra, a alegria de receber o nosso prefeito municipal aqui de Flores da Cunha, César Olhan. Prefeito, satisfação. Que alegria te receber aqui no podcast. Na verdade, estamos ambos nos recebendo, né? O prefeito está nos recebendo na sua residência, o nosso podcast, e o podcast recebe o prefeito. Então, prefeito, agradecer muito pelas portas que você abriu para nós aqui da sua residência, da sua casa, justamente para nós trocarmos uma ideia, conversar e inaugurar esse podcast. Antes de tu dar os teus cumprimentos aqui para o pessoal, dizer que nós estamos disponíveis no Spotify, também no YouTube e no Instagram. Segue lá, Júnior de Oliveira Podcast. Queria contar, prefeito, antes de tu se apresentar, que o nosso podcast vai falar muito sobre empreendedorismo, negócios e liderança. Por isso que, diante desse tema, nada melhor do que nós começarmos ele com a principal liderança da cidade, que é o prefeito, para nós debatermos, conversarmos sobre esse assunto, para que o prefeito também possa dar as suas palavras de inspiração para as pessoas que querem empreender, que querem começar o seu negócio, que querem se tornar líderes também aqui do nosso município e da nossa região. Então o podcast, César, promete ser um canal de comunicação, um novo canal de comunicação e um elo de ligação entre esses empreendedores, pequenos, médios, grandes empreendedores e o nosso público que nos assiste. Então levaremos essa informação com credibilidade, com confiança e com compromisso de fazer uma comunicação assertiva e clara para os nossos munícipes e também para as pessoas que nos acompanham no mundo inteiro. Então, César, agora sim, te cumprimentar, também, né, te apresenta, fala um pouquinho de você e te agradecer mais uma vez por aceitar esse convite e estar inaugurando o nosso podcast. Prazer é todo meu, né? Toda vez que a gente é convidado para falar um pouquinho sobre a nossa experiência, sempre é uma satisfação muito grande. E inaugurando, propriamente dito, aqui o podcast do Júnior, é uma satisfação ainda maior, né? O Júnior, que é um grande diferencial, um jovem aqui do nosso município, que desde que eu conheço o Júnior, ele já é um grande diferencial. Então, tenho certeza que será um grande sucesso toda vez que a gente fomenta iniciativas assim no âmbito municipal, e a gente sabe que hoje, através aqui das redes sociais, e também deixando um abraço para você que está nos acompanhando aqui, toda vez que a gente desperta, né, esse tipo de sentimento, principalmente quando tem um jovem à frente, isso a gente não consegue medir o alcance e até onde a gente vai chegar através desse primeiro episódio, vamos dizer assim, né? Mesmo tendo o primeiro de inauguração aí do Júnior, mas agora, oficialmente, né, o primeiro, a gente tem a certeza de que virão muitos e que certamente isso vai chegar a alguém e que vai fazer toda a diferença. Então, parabenizando aqui o Júnior pela iniciativa, mais uma iniciativa do Júnior, muito conhecido aqui em todo o nosso município, e tenho certeza que será um grande sucesso. Que maravilha, é muito bom ouvir essas palavras, dizer, né, César, que esse projeto é um sonho já de um ano atrás, né? Esse projeto já tem uma ideia, já tem uma construção, tem uma estratégia, né? Tem toda uma construção por trás, e a gente tinha esse sonho, esse objetivo de começar, e sempre faltava alguma coisa, né, César? Sempre faltava alguma coisa, sempre faltava talvez um incentivo, e o que aconteceu? A gente fez o quê? Começou. E acho que esse é o primeiro passo para tudo, né, César? Exato. É começar um projeto pelo início, pelo começo. Então nós criamos aí as redes sociais e depois as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Sim, às vezes a gente até diz, né, o feito é melhor que o perfeito. Às vezes a gente espera, né, a ocasião, sempre a melhor ocasião, que esteja tudo prontinho para a gente começar, e muitas vezes isso não é mais difícil, né, da gente chegar no nosso nível de exigência e dizer que está tudo certinho. Então, o feito sempre é melhor do que o perfeito, né, muitas vezes. É verdade. Uma vez, ouvindo outros podcasts também, é uma frase que eu já ouvi falar muito também, é justamente isso, que às vezes a gente precisa só realmente ir lá e fazer, né? Por mais, como tu bem disseste, né, César,
a gente quer fazer da melhor forma possível e é louvável isso, né? É muito bom a gente querer deixar tudo certinho, tudo em dia. Mas, por exemplo, eu cheguei aqui hoje no César e disse, eu vou usar um tripé, ele já arranjou outro e a gente já construiu juntos aí. Então, que bacana, né? A gente contar com esse apoio também das nossas lideranças. E esse que é um projeto serve justamente para isso, para a gente aprender. Eu vou aprender muito, né? Eu estou nesse tempo que vou fazer o podcast, eu vou mais aprender, né? Eu até falei no primeiro episódio, não serei mais um coach da internet, né? Pelo contrário, nós vamos aprender muito juntos com os entrevistados. Então hoje o intuito justamente é esse, a gente aprender muito com a tua experiência, com a tua bagagem. E César, gostaria que você fizesse a inauguração oficial, então, do nosso podcast. Como pode ver, tem o nosso banner aqui atrás, né? Esse banner que a gente vai usar no nosso cenário externo. Então, a nossa ideia, sim, é ter um espaço físico, né? Já temos lá um espaço físico, mas a intenção também é levar o podcast até as pessoas. Ir na empresa, né, desses empreendedores, ir nos locais onde os líderes atuam, né? Para mostrar também o local e para fazer um podcast mais na rua, mais móvel, né? É um diferencial, é uma coisa diferente, né, que hoje não tem também. Então a gente vai fazer isso, ir até as pessoas. Então o banner serve para isso. O banner, essa estrutura aqui de externa, serve justamente para nós fazermos. Agradecer o Ezequiel, né, que está de assistente aqui por trás das câmeras, ajustando, meu irmão, né, tem 14 anos. Eu quero aproveitar, antes, César, também agradecer a minha família, os meus amigos, todas as pessoas que me apoiam aqui nesse projeto, agradecer do fundo do coração, porque nós temos aí muitas pessoas que apoiam a gente, como é importante, né, César? Então a gente ter a família, ter os amigos, ter todos os familiares que nos apoiam. Então o Ezequiel mesmo que se ofereceu aqui para nos assessorar, agradecer a todos de coração, agradecer a minha parceira de vida, a Nery, que me ajuda, que me apoia, me incentiva muito para estar aqui à frente disso também. Então isso é muito importante. E César, te agradecer mais uma vez por aceitar e por estar aqui inaugurando e por dar todo esse suporte pra gente. Imagina, estamos aí para isso. Vamos lá. Vamos inaugurar então? Vamos lá. Então tu tira a fitinha lá. Vamos aqui, ó. Segura embaixo. Segura aí. E vamos lá. Aí, ó. Então, tá inaugurado o nosso podcast Júnior de Oliveira Podcast. Aí, show de bola. Parabéns, as palminhas da edição. Gente, então, agora sim, inaugurado oficialmente. César, te explicar bem brevemente sobre essas frases, tá? Capricha, né? Cada dia uma chance de fazer melhor. O capricha já é um bordão que eu uso no rádio, usei no trabalho, usei em vários locais. Então eu coloquei ali justamente como slogan, né, do nosso podcast, porque cada dia é uma chance de fazer melhor. Exato, né? Exato. Os temas que a gente vai falar, já falei, empreendedorismo, negócios e liderança. E eu coloquei essa frase, equilibrando a gangorra da vida com integração. Por que, César, essa frase, tá? Eu costumo chamar a nossa vida de uma gangorra, né? O efeito gangorra. Então a gente está sempre indo de sul a norte. Como diz aquela frase, de sul a norte, norte a sul. Ou seja, a gente sai de um extremo, vai para o outro, e nós temos uma dificuldade de equilibrar algumas coisas. Então a nossa intenção é conversar com todos os lados, com todas as opiniões, para tentar juntar e formar um equilíbrio, né? Equilibrar e fazer um novo conceito daqui em diante, um novo conceito de vivência, de empreender, novos conceitos de liderança e tudo mais. César, eu quero começar fazendo algumas perguntas da prefeitura, claro, né? Certo. Até porque você hoje está à frente do nosso município, né? É o líder maior do nosso município, é o prefeito municipal, reeleito, né, aqui no município com 51% dos votos, né? Foi uma votação muito expressiva. Nós estamos vendo os resultados todos acontecerem muito expressivos também, então nós queremos te dar o parabéns por isso e queremos te perguntar, você era vereador antes, eu pude acompanhar também o teu trabalho como vereador, né? Acompanhei 4 anos e logo na sequência você foi prefeito. Como que foi assim para ti essa primeira experiência? Porque foi uma experiência desafiadora, né, César? Acho que se falar de desafios, a gente pode falar, a gente lembra da prefeitura nos últimos 4 anos. Por quê? Porque nós tivemos aí, logo que você assumiu a pandemia, tivemos a seca, tivemos as chuvas, as enchentes, o granizo. Conta para nós como foi esse desafio, como foi se reinventar e como foi você e a sua equipe da prefeitura olhar para todo esse cenário e dizer, bom,
E agora? Conta para nós um pouquinho. São desafios, né? Desafios diários que nos acompanham em todos os instantes, né? Lá atrás, como tu disseste, enquanto vereador, na verdade eu nunca tive essa ambição, esse propósito de vida de entrar na política. Eu tive sim muito envolvimento comunitário desde a minha adolescência, e isso tudo foi construindo para dimensões maiores, né, onde se reunia grupos de amigos para fazer o bem numa creche, num lar do idoso, alguns locais assim, e aos poucos isso foi se materializando também dentro do meu ser, a ponto de que podia ir ampliando esse bem, fazer essas ações para reverberar dentro da comunidade. Quando eu fui convidado a ser candidato a vereador, na época ainda, não sabiam nem meu nome, né? Diziam que era o irmão da Giovana, porque ela tinha sido candidata a prefeita, então tinha um viés aí dentro da família. Então, quem sabe o irmão da Giovana, não sabiam nem quem eu era. Né? E acabei entrando aí meio de última hora, inclusive, até pós-convenções. Entrei porque alguém desistiu, né? Um outro representante jovem, vamos dizer assim, né? Acabou desistindo, e aí eu acabei chegando e fui o mais votado, inclusive, do partido. Mas eu sempre entrei com um viés de que não fosse mais do mesmo, né? Não entrei aí só para cumprir tabela ou só para ocupar uma cadeira e ficar aí sendo direcionado o tempo inteiro por um partido. Eu sempre, quando eu me envolvi, eu busquei essa autonomia de poder seguir valores, princípios e também dar o sentido que eu acredito ser o real sentido da política, que é nós olharmos sempre para as pessoas. Então, desde como vereador, né, introduzi o Gabinete na Rua, onde, né, além do que é a atribuição normal, vamos dizer assim, né, do vereador, procurei sempre ir além. Então, através do Gabinete na Rua, sábado de manhã eu ia nos bairros, né, lá estacionava meu carro, puxava o meu banner, assim como o teu, puxava o meu banner aí, e as pessoas iam vindo trazendo as realidades, as necessidades, o que estava acontecendo no bairro, para também depois, né, propor ao executivo algumas situações dentro das possibilidades para melhorar a vida daquelas pessoas, né, e assim também como prefeito. Na primeira candidatura também não tinha essa luz ali, né, de vou a vereador para depois ser candidato a prefeito, onde muitas vezes a gente percebe que é o fluxo, né, que muitos procuram, mas pelo meu mandato de vereador começou a surgir um nome, né, eu disse, não, imagina, não, e no fim, quando eu vi, eu já aquela estava... modéstia, né, imagina, eu não. Não, mas eu, até por ter, né, negócios da família, né, acabou que eu fui o filho que acabei tocando os negócios da família, então não me enxergava abrindo mão do meu para cuidar do coletivo, né? Eu tinha muitas atribuições, 2 empresas que eu ainda dou um jeito de administrar, com auxílio, claro, da minha esposa, Lise, deixar um abraço aqui também para os meus filhos, a Lisiane e todo mundo, que são um grande pilar, assim, dentro do suporte para tudo, né? De oferecer mesmo o suporte, a sustentação para todos os desafios que vêm. Então, acabou que quando eu percebi, estava aí como o candidato e deu certo também, né, na ocasião, há 4 anos atrás, onde, né, fomos conduzidos, eu e o Márcio, e também nesse viés a gente colocou as nossas, né, os nossos requisitos para também sermos os candidatos, né, de termos a liberdade, de termos autonomia, de compormos um governo a partir das nossas crenças, das nossas ideologias, que não fossem meramente cargos políticos aglutinados dentro de um mandato, para que de fato a gente pudesse entregar resultados. E como era o próprio slogan da nossa candidatura, né, a reeleição, que os resultados falam mais alto, onde a gente pôde sim entregar muita coisa em 4 anos totalmente atípicos, como tu disseste, né, pandemia, chuvas, enchentes, granizo, seca, várias situações adversas que de fato fazem toda a diferença. Quem tem também
um pilar fora para te dar toda a sustentação, porque de fato, assim, principalmente no período da pandemia, eu te digo que tinham dias assim que era de chorar, literalmente, assim, né, de não saber como fazer para conseguir conciliar tudo, porque ao mesmo tempo tu tinha que cuidar da saúde das pessoas, aí por um lado o isolamento, mas ao mesmo tempo tu tinha que cuidar da saúde financeira do município, então precisava com que tudo acontecesse, e aqueles conflitos todos, para a gente chegar num equilíbrio, e aqui a gente pode dizer que a gente conseguiu administrar esse período assim de forma para de fato, né, conseguirmos equilibrar, ao mesmo tempo de cuidarmos das pessoas no aspecto pandêmico, mas também mantermos o nosso município, né, na ativa, trabalhando e também gerando emprego, renda e tudo mais que as pessoas precisavam, né? Então foram desafios assim nos 4 anos de mandato assim enormes, onde a gente precisou se reinventar os 4 anos. Nenhum dos anos a gente conseguiu seguir o fluxo normal que a gente tinha previsto, né? Então isso também faz parte desse cenário político, né? A cada dia surgem novos desafios e a gente precisa estar se reinventando a cada dia. Que maravilha, César. É muito bom poder recordar de toda essa história, porque como o César disse, foram muitos desafios, né? Todo mundo enfrentou desafios intensos tanto na área da saúde, né, principalmente na época da pandemia, o agricultor enfrentou diversas dificuldades, e a gente trabalhando com o público sabe o quanto as pessoas passaram por dificuldades em todos esses momentos. César, prefeito César, diante desse desafio assumido, você se reelegeu com um percentual de votos muito, muito interessante, né, até porque tinham 3 candidaturas, então sim, é uma baita votação, né? Conseguiu hoje formar boas lideranças, até dentro da própria Câmara de Vereadores também, né? Conseguiu trazer lideranças muito boas, acho que isso também faz toda a diferença. Conseguiu trazer esses resultados. E outra, depois da eleição, o que a gente percebeu, o prefeito César, agora falando como povo, né? Trazendo comentários do povo. Você na eleição teve sugestões, né? Sempre tem, né? Sempre tem as críticas, as sugestões. Sim. E o que nós percebemos é que essas sugestões foram levadas a sério, né? Como é que é isso, prefeito? Eu fico com essa curiosidade porque tem que ter uma liderança, tem que ter um controle emocional, porque hoje você está à frente de um grande cargo, são muitos desafios e óbvio que vai ter sempre críticas e reclamações e tudo mais. Mas na eleição, você olhou para todas essas críticas, que não foram tantas, né? Mas eu digo assim, que olhou para aquelas sugestões e já colocou em prática. Como é que você faz esse jogo de estar assumindo o desafio, olhar para isso e conseguir dizer, legal, deixa eu ver se eu posso fazer dessa forma? Eu posso, e colocar em prática. Né? Exemplo lá, vou dar um exemplo, tá? Para tu entender melhor. O exemplo da obra do São Cristóvão, né? Que foi uma coisa que foi batido muito na tecla, nos debates, né? E você conseguiu contornar a situação, logo após colocou em prática, e as pessoas olham para aquilo e dizem, cara, o cara é brabo, né, meu? O cara é brabo, né, meu? Como é que é isso? Conta para nós. Então, são os desafios, né? Mas eu sempre digo que o principal de um líder é ele envolver a sua equipe. Um líder que chega de cima para baixo impondo já é 50% do fracasso determinado. Então, a partir do momento que se tem uma liderança que ela envolve, e para te envolver, tu precisa escutar. Eu sempre fui um cara que procuro sempre escutar. Claro, a situação agora muitas vezes me faz falar bastante, mas eu sempre fui um cara muito tímido, inclusive, sabe? Exato. Então, até nisso, eu percebo o quanto isso hoje me prepara também para ser um líder que escuta. Então, essa escuta, ela é fundamental para que a gente possa construir as soluções, porque mesmo que alguém possa falar alguma coisa que possa parecer algo que não vai contribuir em nada, aquela contribuição sempre vai te ajudar a tua tomada de decisão. Claro, essa obra do São Cristóvão, ela é uma obra que é emergencial, né? A gente não tinha nem opção, né? A gente precisava executar ela. Mas foi construindo junto com a equipe, e aí que vem a vantagem
do compromisso que os partidos assumiram com nós lá atrás, né, de que a gente pudesse formar uma equipe que a gente pudesse confiar. Então hoje a gente pode confiar na nossa equipe de secretários, onde a gente tem a certeza de que eles estarão aí nos representando e que através do nosso planejamento estratégico, e aqui é uma que eu tomo assim como meta, toda quinta-feira de manhã é o dia que a gente se reúne com os nossos secretários. Toda quinta-feira. Às vezes a reunião dura 2 horas, às vezes ela vai a manhã inteira. Mas é ali que a gente alinha, é ali que a gente dá as diretrizes, que a gente capta de cada um, né? É ali que a gente constrói as ações da próxima semana. Então, é um formato diferente onde a gente tem a certeza de que, assim como a gente escuta a comunidade, né, a terça-feira, por exemplo, é o dia que o gabinete está aberto para a gente receber todo mundo. O mesmo gabinete na rua que eu tinha lá como vereador, eu tenho o gabinete na terça-feira para atender a comunidade. Então, dali vem muita situação. Às vezes é um caso isolado, mas às vezes aquele caso isolado ele reflete uma realidade daquele bairro. Então, na reunião dos secretários na quinta-feira, eu já, né, mensuro aquilo que foi falado na terça-feira e eu já digo, olha, gente, tem essa questão. E às vezes a gente sofre um pouquinho, eu digo, né, porque tanto eu quanto o Márcio, como a maioria dos nossos secretários, inclusive, vem da iniciativa privada, onde a resposta é muito mais rápida. Onde a gente consegue, por exemplo, a partir de uma demanda, executar na mesma hora. Se eu for lá nas minhas empresas, lá eu decidi, vou revolucionar aqui, vou fazer isso, vou contratar mais isso. Ali eu consigo fazer de um dia para o outro. Na prefeitura, no setor público, não. A gente tem uma série de situações e que também muitas delas fazem parte, porque lá eu tenho a responsabilidade com o meu dinheiro na minha empresa, né? Lá na prefeitura é com o meu, mas com mais 31 mil pessoas, né? Então, os recursos dali são de todos. Então, a gente precisa ter uma responsabilidade ainda maior, porque eu sou responsável, né? Eu que assino em tudo. Então, a gente precisa ter um controle. Então, essas obras, essas situações que vão chegando até nós, a gente precisa validar e ser o mais justo possível. Às vezes a pessoa vai dizer, mas eu não tenho nada a ver com São Cristóvão, por exemplo, né? Alguém que mora, sei lá, num outro bairro. Mas qual é o impacto dessa obra na vida de todas essas pessoas que moram no São Cristóvão? Então a gente precisa levar em consideração. Vamos construir uma nova escola. Qual é o impacto que uma nova escola vai trazer para a nossa comunidade? Construir uma nova UBS. Vou fazer uma pavimentação asfáltica. Vou trocar a tubulação, que é algo que as pessoas às vezes dizem, nossa, como é que vocês têm a coragem de trocar a tubulação? Que é uma obra que estressa todo mundo quando tu está executando. Os moradores da rua não conseguem acessar suas casas, suas garagens, é reclamação. Depois que tu fecha, ainda fica um tempo até fazer a pavimentação, que também gera pó, depois que tu tapa, um mês depois todo mundo esqueceu e não lembra de uma obra que foi feita. Mas a gente pôde ver, né, nesses 4 anos também, as tubulações que nós trocamos, locais que alagavam historicamente e que não alagam mais, pessoas que hoje não precisam se preocupar se vem uma nuvem escura de começar a erguer os seus móveis. Então tudo isso começa a entrar numa conta assim que tu começa a ver, eu tô aqui para fazer o que precisa ser feito, né? Não o que talvez às vezes isso vai me repercutir mais politicamente. Então a gente está para fazer o que precisa ser feito. Essa é a responsabilidade que um gestor municipal, um gestor nas outras esferas também precisa ter, de fazer o que precisa ser feito. Se a minha demanda hoje é por ampliação de escolas, é por ampliação no atendimento à saúde, é por pavimentações, é por olhar também o que fica debaixo da terra, a gente precisa ter a coragem e o planejamento para executar o que precisa ser feito. Perfeito. Essas suas palavras ressaltam muito bem o que é ser um prefeito, né, Sandro? E eu aproveito para fazer uma pergunta linkada com isso. Hoje nós temos a Câmara de Vereadores, composta por 9 vereadores e a presidente da Câmara, seus assessores. Nós temos a Prefeitura, compostos pelos secretários, os seus assessores também. Prefeito, o senhor comentou que recebe toda terça-feira a população. E a Câmara de Vereadores, né? Uma pergunta de Câmara também.
qual é o papel da Câmara em auxiliar o Executivo nessa questão de ouvir a população, de levar as demandas? Como o senhor também já foi vereador, já teve essa oportunidade e tem uma relação super tranquila com o Executivo, com o Legislativo, do nosso município, qual que é essa relação com a Câmara? O que a Câmara pode estar sempre, até para a população entender, porque hoje nós temos, em Flores da Cunha principalmente, uma certa dificuldade do pessoal entender para que serve a Câmara, né? O prefeito está fazendo um trabalho notável, então as pessoas vão jogando tudo sempre, né? O prefeito, a prefeitura, o prefeito, a prefeitura. Até falam para mim, Júnior, né? Para quem não sabe, eu estou trabalhando na Câmara de Vereadores, não na prefeitura. Sim, são órgãos distintos, né? Exato. Mas aí que tá, e aí o pessoal diz, e como é que tá lá na prefeitura, né? E é natural. Então, vamos aproveitar esse primeiro podcast, já que a gente está falando de política, para falar também sobre isso. Qual que é o papel da Câmara, né, em auxiliar o Executivo, e como você enxerga a Câmara hoje nesse sentido? Sim, os vereadores são os representantes da nossa comunidade. São 9 pessoas aí que estão votando, que estão analisando, que estão fiscalizando tudo o que acontece no nosso município, representando a população em geral. Por isso que geralmente se tem um vereador de cada bairro que representa uma comunidade, um que fica mais na parte do interior, que representa mais os agricultores, outros o empreendedorismo, outros. Então as bandeiras de cada um dos vereadores também elas fazem parte dessa deliberação em cima das propostas que são encaminhadas. Então tudo que o Executivo, né, tudo que a Prefeitura realiza passa pela aprovação da Câmara. Então, claro, a gente tem algumas ações que a gente também pode ir ajustando ao longo do ano, assim como as situações das enchentes, do granizo. Então, tem ações, claro, que a gente vai fazendo de forma emergencial. Mas o orçamento, os projetos, o plano plurianual que vai para a Câmara agora na sequência, onde a gente imagina, a gente tem que ter uma bola de cristal para prever o que a gente vai fazer nos próximos 4 anos, os 3 anos da nossa gestão e o primeiro da próxima gestão, né? Então, num cenário que a gente vê que cada dia, nem mais as estações do ano, elas não acontecem, né, de forma regular, é difícil isso, mas tudo isso é elaborado e encaminhado para a Câmara de Vereadores para que eles aprovem. Então, a principal função do vereador é essa representação da comunidade, em cima desses poderes que lhes são atribuídos, né? O de fiscalização, ver se o recurso que é de todos nós está sendo bem investido, né? Tem as audiências públicas, principalmente da saúde, onde, né, a cada tanto tempo eles fazem as audiências públicas para prestar conta. Também o vereador ele tramita por dentro da prefeitura, né, indo nas secretarias, as comissões, né, todo o projeto de lei, vamos comprar agora 4 caminhões, que é o caso, né, de um projeto que foi recentemente encaminhado. O vereador também vem buscar as informações, para que é esses veículos, para que ele vai ser utilizado, embora na segunda-feira, antes da sessão, toda segunda-feira eu recebo os vereadores que queiram vir buscar os esclarecimentos em cima dos projetos que foram protocolados. A gente procura sempre situá-los dentro dessa iniciativa, qual o viés, por que ela está sendo criada, né? Então, tudo isso, mas são órgãos totalmente independentes, né? Mesmo que eles sejam complementares e que conversam muito entre si, eles são, né, o legislativo legisla, né? Ele vai mais em cima dessa parte das leis. Quem executa, quem faz a obra, quem faz o asfalto, daí é o executivo, né? Que é quem executa tudo o que está dentro da programação, claro, sempre levando em consideração ser o mais justo possível, que aquela ação, ela beneficie o maior número de pessoas possíveis. Perfeito. Prefeito, eu quero parabenizar pelo trabalho que foi feito nos últimos 4 anos, parabenizar pelo trabalho que foi feito já logo depois da eleição, porque, sim, querendo ou não, foi 3, 4 meses depois da eleição e já notamos, né, uma grande diferença. Sim. E para finalizar esse bloco da prefeitura, da sua gestão como prefeito, eu queria te perguntar o seguinte, analisando, né, a sua gestão nos últimos 4 anos, analisando toda ela, o que aconteceu, quais foram as ações, o que você pode olhar para a gestão dos últimos 4 anos, algo que você olhe e diga, bom,
isso eu vou, pros próximos 4 anos eu vou fazer diferente. Ou algo que você fez e que não, isso eu tenho que dar continuidade. Então acho que é bem importante essa análise, né? Sim. Essa autoanálise. Então, como você pode olhar pro último mandato e olhar algo que você pensou já em fazer diferente nos próximos 4 anos e algo que fez e que vai manter agora para esse próximo mandato. A gente olha para trás e tem a certeza de que a gente fez o nosso melhor. Hoje, se fosse voltar atrás e olhar os 4 anos passados e dizer, aqui eu poderia ter feito um pouquinho mais, diante das circunstâncias que nós tínhamos, né, dentro das nossas limitações também, a gente não consegue ver onde eu poderia ter feito mais coisas, diante também de todo o cenário de adversidade que nós tivemos. A gente avalia assim um primeiro mandato muito positivo em cima do que a gente conseguia fazer. Também nós, novos, né, no setor público assim, do executivo, embora uma experiência como vereador, mas são mundos bem diferentes, assim, né, bem diferentes mesmo. Principalmente no início, né, a gente patinou um pouquinho ali, né, mas depois, quando arrancou, também foi com tudo. Então, a gente teve, sim, esse início, então, o primeiro ano da novidade e o último ano das restrições do ano eleitoral. Então, tudo fica um pouquinho mais difícil. A gangorra, exato. Mas a gente tentou, Júnior e todos que estamos acompanhando, contemplar todas as regiões do município. Isso, acho que é algo que, assim, é um grande diferencial nosso, de que nós tentamos, né, pelo menos em todos os bairros, em todas as localidades, ter algum tipo de obra ou que aqueles moradores fossem beneficiados com algum tipo de serviço, alguma estratégia nesse ponto. Claro, a gente tem a questão da saúde, que é uma demanda que cresce muito, então para esse segundo mandato a gente vai investir muito em ampliar as possibilidades de atendimento em saúde. No primeiro mandato a gente priorizou muito a educação, que eu acredito muito que é o principal pilar, que é a base de tudo para todos os demais setores. A educação é quem vai preparar, é quem vai deixar, né, uma população diferenciada cada vez mais. E claro, a gente vai continuar investindo, tivemos municipalizações de algumas escolas e que agora a gente vai também potencializar todas as escolas. A gente tem ainda grandes sonhos na área da educação, que a gente vai tentar realizá-los agora nesse mandato. Nesse primeiro a gente tem o Intec, que para mim é um dos principais projetos onde eu enxergo uma potência enorme assim, de transformação da vida das crianças e dos jovens que frequentam o Intec. Eu digo, se eu tivesse tido, né, lá atrás, enquanto criança e jovem, onde a gente brincava até antes, né, eu tinha praticamente trauma de falar em público, nem era medo, era trauma, eu era muito tímido. E isso só fui despertar na faculdade, através de um professor. Então, talvez por isso também que eu tenho esse olhar diferenciado para a educação. Mas, enfim, todos os setores, né, a gente procurou estar, né, as pavimentações, a gente atingiu aí praticamente 50 quilômetros de pavimentações executadas, mesmo com toda essa situação. Na saúde também evoluímos, na educação. A questão do turismo, que eu percebo, né, que a gente, mesmo assim, a gente conseguiu evoluir bastante, mas nos 4 anos, contando 1 ano e meio de pandemia e mais meio ano de acesso comprometido por causa das enchentes, esse também acredito que a gente possa evoluir mais agora nesses 4 anos agora. A gente pode dar saltos bem importantes e sempre levando em consideração que quando a gente pensa num município turístico, quem colhe os frutos antes são as pessoas que moram no município. Se eu tiver um município mais bonito, mais iluminado, mais sinalizado, mais limpo, mais florido, quem ganha antes são as pessoas que moram nele. E, em consequência, também, né, os visitantes que vêm até nós. Mas a gente tem a certeza que dá para dar alguns saltos um pouquinho maior. Muito bem, prefeito. Então, que bom ter todas essas esclarecimentos, essas informações também do nosso executivo, é muito importante. E agora eu queria pedir uma permissão para ti, vamos ver se o senhor vai aceitar. Olha. Eu queria, a partir de agora, fazer um segundo bloco do nosso podcast
queria retirar a faixa do prefeito e entrevistar agora o César Olian. Você aceita? Claro, vamos lá. Então, nesse momento, nós vamos entrevistar o César Olian agora, né? Falamos do prefeito, falamos do prefeito, do César como político. E agora eu gostaria de falar um pouquinho do César como pessoa. Você comentou que tem outros empreendimentos, inclusive 2 empresas. Tem muitas pessoas que não sabem disso, César. Então conta para nós um pouquinho como é essa vida, né, dividida ali com a sua gestão das empresas. Conta um pouquinho delas para nós, como você faz a gestão delas, a liderança, e um pouquinho da tua trajetória também dentro desse ramo. Sim, Júnior, na verdade a origem da nossa família foi na agricultura, né? A gente ainda mantém. A gente tem em Parreirais, agora é o meu pai que se dedica mais exclusivamente para isso, e a gente tem 2 empresas, uma incorporadora, onde também a gente executou o primeiro condomínio fechado aqui do município de Flores, e único até então, e também nós temos uma empresa de esquadrias, portas, janelas, onde a gente atua aí em todo o estado. Eu continuo, de certa forma, à noite, nos finais de semana, antes de ir para a prefeitura, dando aquela olhada, mas também a Lisiane, minha esposa, né, a Lise, que me dá também esse suporte à tarde, quando as crianças estão na escola, ela acaba aí se dedicando também ali nas nossas empresas, mais nessa parte financeira, e a equipe também vai tocando, né, assim como tem uma equipe ali na prefeitura, a equipe das empresas também vai tocando, e a gente vai supervisionando tudo de maneira, né, dentro do que a gente consegue, né? Eu imaginei que talvez eu conseguiria ter um pouquinho mais de tempo para dedicar para as empresas, mas a gente vê que a prefeitura suga bastante da gente, né? Tu falava ali de separar o prefeito do César, né? Mas te digo assim, Júnior, que de certa forma, assim, eu sou eu, né? Eu sou eu, embora, claro, com a responsabilidade de prefeito, mas eu continuo sendo o César, sabe? Eu continuo sendo o César, que também faz as brincadeiras de vez em quando, que faz todo esse... Fala uma querida, vai indo, né? Isso aí é um estudo de imitação do César. O Júnior vai me imitar ainda aí. Agora eu tenho um podcast inteiro para editar, para ver como é que ele fala. Tá em construção, aguardem. Mas não tem muita separação, sabe? Não tem muita separação. Claro que a gente consegue, né? Agora a gente está na vitrine o tempo inteiro, então a gente sempre tem que ter um cuidado, porque esses tempos até fui pegar um X ali no centro, né? Com o meu filho, e fui de bermuda e chinelo, e como eu tava em casa, né? E daí alguém me parou na rua e disse, nossa, mas nem parece o prefeito. As pessoas têm isso, tem isso. Então a gente tem que... não que eu deixe de fazer, né, mas a gente fica sempre um pouquinho, cuidando um pouquinho mais diante, né, porque a gente é prefeito 24 horas, né, então, mas não tem muita separação, sabe, o César que as pessoas me conhecem como prefeito é o César, eu não encarno um papel ali, né, enquanto gestor municipal diferenciado de quem é o César na sua essência. Muito bacana, e a gente nota isso, né, notável, até pela simplicidade do César, né, a gente consegue conversar tranquilamente, sim, consegue chegar facilmente ao César, e esse acesso, né, passa não só uma simplicidade, mas também uma confiança, uma conexão, né, diferente, né, César. E outra coisa que eu queria te perguntar você falou da família, da sua esposa, né, César, a gente percebe muito que a sua esposa, seus filhos, apesar da tenridade, apesar de serem novos, estão todos sempre te apoiando muito, tanto na gestão, né, tanto na prefeitura, como se diz, né, mas esse trabalho por trás da administração da empresa, de cuidar da empresa. César, qual é a importância da família para você? Conta para nós. Essa palavra para mim ela é a essência, né? A essência. É muito família, né? Muito. Eu sou muito mesmo, assim, desde da primeira família, né? Do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs, a gente sempre se ajudou muito. A gente passou por muitas dificuldades e a gente percebeu que foi através da família que a gente conseguiu dar a volta. Em várias situações, né? Às vezes até eu lembro numa ocasião assim que a gente também tinha plantação de maçã e era a família que cuidava de tudo e teve uma super safra e a gente nem faz ideia como que a gente conseguiu colher
toda aquela produção na família, com mais 2 ou 3 pessoas nos auxiliando, mas porque de fato a gente sempre se ajudou muito, a gente sempre foi muito parceiro. E eu tive o privilégio de também encontrar uma pessoa, né, a Lise, que me complementa em todos os sentidos, assim, e que me deu, né, as principais riquezas que eu tenho hoje, que é o João Paulo e a Alice, né, os nossos filhos. Então eu considero assim a família como algo essencial e algo que também, enquanto prefeito, eu olho para a família enquanto políticas públicas. É um dos valores. É um dos valores, né? Então eu não tenho dúvidas nenhumas de que quando a gente olha para a família como para tudo, a gente sempre vai acertar. Porque na família a gente tem tudo. A gente tem o mais idoso, a gente tem a mais novinha, a gente tem todo mundo que a gente precisa estar olhando, e cada um na sua fase. Então a família para mim é a base de tudo, Júnior, sem dúvida nenhuma. Antes, César, você comentou também que era tímido. E hoje a gente vê, né, olhando assim pro César... Ainda sou, César, de vez em quando. O César tem uma oratória impecável, César, né? E nesse podcast a gente vai falar muito sobre comunicação, oratória, sobre dicas de como se comunicar melhor também. César, o César que era tímido. Conta para nós, qual é a dica que você deixa diante, né, dessa evolução, dessa jornada, para as pessoas que querem se comunicar melhor? São os desafios. Eu acho que a superação dos desafios ela é essencial, porque tu dizia lá no início, né? Fazia tempo que eu estava me programando, mas nunca sempre faltava alguma coisa. Se a gente for esperar ser perfeito, esperar ser um comunicador para começar, a gente nunca vai se sentir preparado, né? Eu hoje, de vez em quando, hoje tô suando aqui, tô também nervoso, né? Porque a gente não sabe que não, né? Mas a gente faz parte do dia a dia, então vencer os primeiros desafios. Lá atrás eu falava que foi lá na faculdade, onde um professor tinha que apresentar o trabalho lá na frente, a gente diz, né? Tinha que apresentar o trabalho lá na faculdade, na cadeira que a gente estava fazendo, e eu procurava trocar as cadeiras que eu sabia que tinha que apresentar trabalho na frente dos colegas, né? E um dia fui apresentar um trabalho ali e apresentei algo assim muito ruim mesmo. E naquela ocasião, aquele professor que eu já conhecia ele, né? Ele me conhecia também, ele chegou para mim e disse: César, eu sei do teu potencial, semana que vem tu apresenta de novo. Cara, aquilo pra mim foi a treva. O cara foi um líder, né? E ele sabia do potencial que tinha e que nem eu acreditava no potencial que eu tinha, né? E na hora eu disse, não acredito. Agora que eu tinha me livrado de apresentar, ele vai me fazer apresentar de novo. E de fato, eu apresentei o trabalho, né? Também imagina, aquela semana foi a semana inteira dedicado em apresentar o trabalho. E eu apresentei um trabalho impecável, né? Então, através daquela oportunidade que eu tive, eu, né, senão certamente não seria nem vereador e muito menos prefeito, né? Se não tivesse talvez tido esse desafio ali atrás. Então, a dica que eu deixo é: aproveitem as oportunidades que vão surgindo. Né, às vezes de fazer uma leitura, às vezes de fazer uma entrevista, de fazer uma comunicação, fazer uma apresentação, se desafiar ali no trabalho. Eu tenho uma ideia aqui, vou apresentar pro meu líder aí, vou apresentar essa ideia que eu tive. Embora tu talvez não consiga apresentar como tu gostaria, mas comece que você vai pegando jeito, né? E quando vê, vai ao natural, né? E vai fluindo e as coisas vão acontecendo, né? E é muito louco isso, porque a gente tem essa visão que a gente tem que fazer tudo perfeito, tem que sair exatamente. Por isso que vem o nervosismo, por isso que vem tudo isso, né? Exato. César, para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta, olhando agora para a tua história, né? Vendo agora o teu lado empreendedor, você tem as tuas empresas, é um grande gestor também público e também líder, né? Me fale sobre coragem, né? Porque hoje tem que ter, como diz o gaúcho, né? Tem que ter culhão, né? Exato. Para concorrer a uma eleição, não voltando para a política, mas também, né?
para abrir uma empresa, para empreender, para ter uma família, né? Porque capricha, né? Para ter uma família tem que caprichar, né? Para ter uma empresa tem que ter capricho, para ter uma família unida como você tem que ter capricho, para ter essa gestão, para ser um líder, tem que ter muito capricho. Então, me fale sobre essa coragem de colocar a cara, de fazer acontecer, de fazer a apresentação lá e achar que pode, que acredita que pode ser melhor do que já é. Me fale sobre isso. Eu diria que ao lado da família como a base, eu tenho outra base que é Deus. Eu sempre tive uma espiritualidade muito próxima, desde a minha mãe. Na época da primeira família era quem tinha mais esse lado. E também eu vejo que muito do que hoje eu sou foi através do envolvimento dentro da igreja, onde os desafios também foram surgindo, né? Enquanto catequista, por 16 anos também estive ali partilhando um pouquinho dessa vivência que eu tenho. Eu acredito muito, né, para quem tem uma espiritualidade, ou para quem já leu a Bíblia, por exemplo, a palavra coragem, ela está várias vezes citada. Não tenhais medo, né? Coragem, ânimo. E eu acredito muito na missão. Que cada um, né? Hoje a gente acordou, então eu olho para o dia de hoje como essa oportunidade, com os desafios, mas com a coragem, com o desafio de viver a missão, né, que foi confiada a mim, embora pudesse ter muitas pessoas que pudessem desempenhar a função se eu não aceitasse desempenhar, mas ninguém executaria como se fosse eu, né? Como sendo eu executando a missão com que eu fui confiado. Então a missão de ser pai, a missão de ser esposo, de constituir uma família, de ser filho, né? Que também a gente precisa ter isso em mente, né? O respeito com os nossos pais, espaço, conforme eles vão envelhecendo, né? Que tudo que envolve isso também. E também esse desafio, né? De ser, cara, hoje olhando para trás, como é que eu fui virar prefeito, né? Então eu entendo sim que tem um querer a mais do que o meu, né? Porque o meu nem seria talvez o querer, né? Então entregar o dia de hoje, né? Todos os dias a gente reza em casa, a gente reza com as crianças antes das refeições, à noite eu e a minha esposa sempre a gente reza antes de dormir. Então agradecendo o dia que tivemos e entregando o próximo dia. Então que a gente amanheça sabendo que naquele dia eu vou ter coisas que só eu vou poder fazer. E se o desafio veio para mim, é porque eu tenho condições, se eu não sozinho, junto com uma equipe, junto com pessoas que estão ao meu lado, que eu faça com que elas entendam que aquele desafio ele precisa ser vencido e que vencendo ele nós estaremos mais fortes para vencer os próximos. Eu tenho certeza de que a gente consegue chegar lá. Muitas vezes a gente não faz ideia de como vencer esse desafio, assim como foi lá atrás na pandemia, que eu acredito que eu evoluí 10 anos em 2, né? Diante dos desafios que a gente teve, as ligações. Bom, eu digo, Júnior, eu me arrepio toda vez que eu lembro das ligações que eu recebia de madrugada de familiares com os seus internados e toda aquela situação. Então são desafios que, se nós não tivermos assim uma base, seja ela na família, ou seja ela dentro né, da crença em um ser maior que eu chamo de Deus, né, que eu acredito em Jesus, né? Eu digo, por mais que as pessoas às vezes digam, não existiu. Cara, se não existiu esse modelo de pessoa, né, que é Jesus Cristo, ela já é inspiradora, mesmo se não tivesse existido, mas eu acredito muito que existiu. E eu busco me espelhar muito em cima disso, né? De que forma a gente consegue chegar. E ele, do jeito dele, do seu jeito simples, nos ensina muito. Então eu me inspiro muito em cima dessa forma, né? Se eu não sei como fazer, eu não vou tomar decisão naquele dia. Eu vou buscar a inspiração, eu vou buscar os conselhos, eu vou buscar conversar com pessoas talvez mais preparadas do que eu, e através disso tudo a gente vai chegar numa solução para a gente vencer aquele desafio. Talvez não da melhor forma, mas sempre buscando fazer o nosso melhor.
eu digo, a melhor forma de poder deitar de noite, botar a cabeça no travesseiro e dormir, é saber que tu deu o teu melhor. Se o teu melhor às vezes não foi o suficiente, mas é o teu melhor. É o melhor que tu podia fazer. E talvez isso é algo, né, que a Lise também me disse que eu me cobro muito. Eu me cobro muito para tentar acertar o máximo possível em tudo. E às vezes ela me diz, né, não te cobra tanto. Não te cobra tanto, mas a gente sempre busca, e ainda mais quando a gente tem a responsabilidade, né, de cuidar de todos de um município, né? Então a autocobrança, assim, se eu tivesse um defeito assim muito forte, eu me cobro demais, me cobro muito. Melhorei bastante nesse aspecto, porque nos primeiros anos eu entrava em tudo que era rede social e site de reclamação para ver, digo, meu Deus, olha ali, tá reclamando disso. Digo, cara, mas essa pessoa tá reclamando, mas ela não sabe o que tá por trás de todo o esforço que se fez para tentar amenizar aquele problema, né? O entendimento, e às vezes os problemas, eles acontecem, as situações atípicas, elas vêm e a gente tem que ir atrás de correr para tentar resolver, mas se conformar de que a gente não consegue resolver tudo ao mesmo tempo é algo que eu me cobro bastante, assim, né? Eu gostaria de resolver tudo na mesma hora e às vezes até por questões burocráticas a gente não consegue ter essa resposta tão imediata quanto, às vezes, no setor privado a gente consegue evoluir mais rápido, né? Então, porque depende de alguns que tu já tem controle, digamos. Exato. Depende de ti, depende de situações que tu consegue controlar mais facilmente, né? Já na prefeitura é mais difícil, né? Muito bem, então, prefeito César, agora eu entrevistei o César Adriano, entrevistei o prefeito, como o César diz, né, apesar de tentar separar, ainda assim não tem como, não porque tem como. 24 horas. 24 horas. César, parabéns, tá, por toda a tua trajetória, parabéns pela família que tu constituiu, pelas empresas, pelos teus empreendimentos, pela tua vida, pela tua liderança. Certamente os empreendedores, os negociantes, os líderes que ouvem o nosso podcast, eles saem muito inspirados. Eu mesmo sou um que saio muito inspirado em continuar esse projeto, né, em ter coragem, né, continuar colocando o cara a tapa, porque é assim que funciona, né, as coisas acontecem dessa forma. Então eu saio muito inspirado, né, te agradecer por esse momento, por ceder o teu espaço também, a tua ajuda, desejar sucesso nos próximos 4 anos na prefeitura, à frente da gestão, desejar sucesso também na tua vida, nos teus empreendimentos, né? Conte conosco, o que precisar, quanto comunicação, quanto divulgação. A gente quer fazer um trabalho diferenciado também aqui no nosso município, então conte conosco também. E convidar você também para deixar teu agradecimento, a tua palavra final, e com certeza, sim, quero te convidar para uma outra entrevista, né, mais adiante, porque teríamos muito assunto para debater, para conversar, mas a gente sabe que o tempo também é pouco, então o tempo é escasso, então a gente precisa também aproveitar isso, mas te agradecer por esse tempo e te convidar novamente para outras oportunidades. Tá bom, eu que agradeço aqui, ó, Júnior. Parabéns pela iniciativa, tenho certeza que através dessas partilhas, né, a cada episódio dos teus podcasts aqui, eu tenho certeza que vai aglutinar algo para alguém que está assistindo. Às vezes a gente acha que tô fazendo isso, mas sei lá, se alguém tá vendo, alguém sempre vai estar vendo. Em algum momento alguém vai, e eu digo isso, né, nesse âmbito municipal, que hoje eu estou à frente, né, ao lado, claro, de pessoas, mas tu conseguir ver que tu, através de algo que tu fez, tu conseguiu ajudar uma pessoa, cara, isso é uma motivação, assim, enorme, assim, de continuar vivendo, de continuar batalhando, de continuar seguindo em frente, enfrentando os desafios. Então, se eu pudesse dizer algo para alguém, não desanime, não né, diante das situações que às vezes a gente chega até nós, tenta enxergar sempre o lado bom. Mesmo nas coisas ruins, enxerga o lado bom que tu vai conseguir extrair algo, mesmo que seja, né, de tu enxergar dentro de ti, nossa, nunca mais vou fazer isso, mas isso já é algo bom, de que ali na frente você vai poder ser melhor a cada dia, e enxergue o dia que amanhece como uma nova oportunidade, e conte com a gente, né, tudo que a gente puder fazer também para melhorar a vida da nossa população, a gente vai estar sempre à disposição. E Júnior, sucesso, tenho certeza, né? Tu é um guri, eu digo um guri, né? Mas um cara diferenciado, e eu tenho a certeza de que muitas portas também vão se abrir para ti.
e que assim seja e que tu possa sempre contar conosco também aí. Sucesso. Maravilha. Muito obrigado, prefeito César. Esse foi o prefeito municipal de Flores da Cunha, César Juliano, e esse foi o nosso episódio do podcast Júnior de Oliveira. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.